Muito bem, o mês de outubro é conhecido por uma série de campanhas relacionadas à saúde, dentre elas uma das mais famosas, mais conhecidas, sem sombra de dúvidas, é o Outubro Rosa, o mês de conscientização e prevenção também ao câncer de mama e de colo de útero. Dentro desse tema, dentro desse assunto de saúde, existe um assunto a ser tratado também super interessante, que é a questão do poder das ervas dentro da fitoterapia, que pode ser uma importante aliada no equilíbrio do corpo e mente das mulheres e na saúde feminina integral, inclusive no combate e prevenção ao câncer de mama e de outras doenças. Para falar um pouco mais sobre o assunto, está em contato conosco a Lorela D'Agostin, ela que é farmacêutica e também fitoterapeuta. Lorela, muito boa tarde, um prazer gigantesco em conversar com você. Ótima tarde, Paulo. O prazer é meu e já de antemão agradeço aí o espaço no teu programa e aí na Rádio Cidade em Dia. Muito obrigada. Nós agradecemos a disponibilidade, Lorela. Queria começar falando justamente sobre isso, né? Quando a gente para pensar e para ler numa primeira vez a questão do poder das ervas e como podem nos ajudar em termos de saúde mesmo, né? O que a gente pode falar mais sobre esse assunto, até nesse viés um pouco mais relacionado e voltado à saúde feminina em si? Então, Paulo, as ervas, as plantas medicinais, elas entram como um arsenal em diversos problemas de saúde, trazendo aqui para o universo da saúde feminina, né? Então, o que a gente trabalha é a fitoterapia, que é o tratamento de disfunções do organismo ou prevenção através das plantas medicinais. Seja ela em forma de chá, seja em forma de cápsula, né? Não importa, mas a gente consegue utilizar, então, para melhora da saúde as plantas medicinais. Inclusive com estudos científicos, né? Temos diversas plantas com estudos científicos, com registros já no Ministério da Saúde, amparados pela Farmacopeia Brasileira através da Anvisa. Então, a gente tem aí um arsenal muito rico de terapêutica para o universo feminino também. Que legal, que bacana. E quando a gente fala sobre essa questão das ervas, né, das plantas medicinais, Lorela, de que tipo de planta exatamente a gente está falando, né? Diversas plantas, trazendo para a saúde da mulher, a gente pode falar aí, no caso de irregularidades menstruais ou problemas de tensão pré-menstrual ou os sintomas do climatério e menopausa, que atrapalham bastante as mulheres, né? Nós temos aí a angélica, temos também o óleo de prímula, o óleo de linhaça, temos a agoniada, né, que também melhora essa questão dos calorões, auxilia na regularização do ciclo menstrual e também naqueles sintomas ruins da tensão pré-menstrual que muitas mulheres sofrem, né? Com certeza, com certeza. E, inclusive, né, Lorela, quando a gente para tratar sobre esse assunto, né, de plantas medicinais, eu imagino, e você, enquanto profissional dessa área, também lide um pouquinho de uma certa resistência por parte de algumas pessoas, né? Como é que a gente pode desmistificar um pouco essa questão de fato, compreender o quão bem podem fazer essas plantas medicinais para as pessoas? Então, Paulo, na verdade, hoje em dia as pessoas estão procurando muito mais esses tratamentos mais naturais, né? Até como uma primeira opção, né? Ou muitas vezes quando outras opções não surtiram o efeito esperado, eles buscam o tratamento natural, né? Seja na fitoterapia ou outras terapias integrativas, né? Mas hoje em dia, na verdade, as pessoas estão buscando mais isso, né? Esse tabu, assim, tá cada vez mais sendo desmistificado, até por conta dos estudos que nós temos. Perfeito, perfeito. Para uma pessoa que está nos acompanhando e se interessa, inclusive, não está acostumada a trabalhar com a fitoterapia, né, utilizar de plantas medicinais para melhorar a sua saúde, de que forma começar também nesse sentido, Lorela? Paulo, eu costumo orientar sempre que não haja automedicação nem com medicamento, né? Os medicamentos alopáticos, aqueles que a gente compra lá na farmácia, tanto quanto os fitoterápicos ou as plantas medicinais, né? Porque, diferente do que a maioria das pessoas pensam, que é natural, não faz mal, não é isso que acontece. As plantas, elas têm realmente princípios ativos, múltiplos princípios ativos. As plantas, às vezes, têm muito mais do que um princípio ativo, né? E elas podem trazer tanto benefícios para a nossa saúde, quanto, dependendo da forma utilizada, pode trazer reações adversas também,
ou interações com outros medicamentos que a pessoa já faça uso. Então, eu sempre oriento de buscar realmente uma pessoa, um profissional que entenda das plantas e que olhe para esse paciente de forma individualizada e faça esse acompanhamento, a prescrição, o acompanhamento de forma individualizada e segura. Perfeito, perfeito. Importante reforçar isso justamente para que as pessoas não caiam nesse sentido da automedicação, né, Lorela? Porque, querendo ou não, é um perigo, né? De entender, compreender que o fato de ser natural, que ele pode servir para tudo por si só. É preciso um certo cuidado, então. Muito, muito cuidado. Eu sempre cito problemas de sangramentos, né, com interações entre plantas medicinais com anticoagulantes, com antihipertensivos também, que acaba diminuindo demais a pressão arterial, né? Pessoas que têm diabetes geralmente buscam também por tratamentos naturais, já fazem o tratamento com o médico e buscam também por tratamentos naturais. A gente tem que cuidar também para não dar uma baixa, uma hipoglicemia, né? Então, tudo tem que ser equilibrado, né, Paulo? Não é porque é natural que não faz mal. Então, faz muito bem. As plantas medicinais, elas têm muitos estudos e muita comprovação, mas de acordo com tanto quanto os medicamentos, né, os alopáticos, elas também têm as suas reações. Então, por isso que a gente precisa utilizar, mas utilizar com segurança. Com certeza, com certeza. Com relação específica a essa questão da prevenção ao câncer de mama e do colo de útero, Lorela, claro que precisa e é importante que haja uma avaliação junto a um profissional, né, a um médico nesse sentido, alguém especializado, mas existe algum tipo de planta medicinal específica que pode ajudar nesse sentido? Para fazer prevenção de câncer, a gente precisa ter hábitos saudáveis, né? Temos que nos alimentar bem, evitar produtos industrializados, uma alimentação mais natural, um bom sono, né? Diferente do que as pessoas acham, a melatonina, o nosso hormônio do sono é um dos mais poderosos antioxidantes. Então, assim, não existe milagre, a gente precisa seguir termos hábitos saudáveis. As plantas medicinais entram como ação antioxidante, então evitando a oxidação das nossas células e, a partir daí, poder vir a causar, não digo só o câncer, mas podendo vir a causar outras doenças crônicas, né? Então, juntamente com hábitos saudáveis, né, com exames regulares, né, exames anuais, rastreamento, a gente pode sim incluir algumas plantas medicinais como antioxidante nessa função. Perfeito. Imagino que uma questão que deve chegar muito para você, Lorela, é a questão da ansiedade, né? De que forma eu posso tratar a minha ansiedade por meio de plantas medicinais? Também existe contribuições nesse sentido? Sim, existem várias plantinhas que a gente pode utilizar. Por exemplo, a camomila, ela tem uma ação, além da ação calmante, né? Tranquilizante, ansiolítica, ela também tem uma ação digestiva. Nós temos também o mulungu, tanto na forma de chá, quanto na forma de tintura ou cápsulas, também auxilia bastante. Tem a cava-cava, que é um extrato que é mais de uso de prescrição médica, né? Mas é ótima também para essa questão da ansiedade. Então, 3 exemplos aí bem comuns que a gente utiliza bastante no consultório. Que demais, que demais. E até nesse sentido, Lorela, com relação à forma que você consome, né? Vai utilizar essas plantas medicinais. Eu imagino que não seja apenas por meio de comprimidos, né? Tem outros tipos de usufruir dessas plantas? Sim, as plantas medicinais a gente pode utilizar elas na forma de infusão, que é quando a gente coloca a plantinha ali na água quente, deixa ali por um tempo em infusão, ou por decocção, que a gente vai realmente cozinhar. Mas a gente precisa saber qual planta a gente tem que cozinhar, qual planta a gente tem que fazer infusão. Ou o profissional vai prescrever em forma do pó da planta em cápsula, ou o extrato, só o princípio ativo da planta, também em cápsulas ou comprimidos, ou em tintura, que é um extrato da planta em álcool. Então, daí são gotinhas com o extrato da planta diluído ali no álcool. Perfeito, então. E Lorela, para finalizar, né, para o pessoal que se interessou por meio desse meio de tratamento, enfim, pelas plantas medicinais para um tipo de tratamento, quem procurar nesse sentido, né? Tanto para tratar uma condição ou para prevenir uma condição, quem sabe, para ter uma vida mais saudável, quem procurar para saber o melhor caminho para conseguir se orientar? Buscar um profissional que seja especializado, né? Um especialista em fitoterapia.
seja ele um médico, um nutricionista, um farmacêutico. É importante que o profissional tenha uma especialização com a fitoterapia, com plantas medicinais, para que possa fazer a prescrição segura para o paciente. Perfeito, então. Lorela, obrigado pelas informações, viu? Um forte abraço, um bom trabalho e aproveita e divulga suas redes para quem quer conhecer um pouquinho mais sobre o teu trabalho. Então, Paulo, eu queria aproveitar para divulgar duas coisas, tu me dá uns 2 minutinhos. Claro, fica à vontade. Vamos lá. O meu consultório é lá no espaço Vita Plena, Terapias Integrativas, aqui no município de Içara. E agora, além do Outubro Rosa, nós temos também a comemoração do aniversário do espaço. Então, nós estamos oferecendo no dia 18, agora sexta-feira, às 19h30, lá no espaço Vita Plena, uma palestra e um café afetivo gratuitos para as mulheres, para a gente conversar sobre saúde da mulher, sobre como as terapias integrativas e as plantas medicinais podem contribuir na saúde da mulher. Então, eu deixo aqui o convite para todas, às 19h30, no bairro Cristo Rei, em Içara. Então, maiores informações através do Instagram, Vita Plena Terapias Integrativas, ou do meu Instagram, Lorela D'Agostin Farma, Lorela com 2 L's, ou também pelos telefones 99902-9485 ou 99621-8505. Perfeito, então. Lorela, obrigado pelas informações e um forte abraço e um bom trabalho para você hoje e sempre. Eu que agradeço, abração. Tchau, tchau. Essa então é a Lorela de Quadra D'Agostin.